muito o envio dos trabalhos, né, a participação nesse evento, todos os trabalhos já de antemão muito bons, né, muito atuais, temáticas muito atuais, e eu vou pedir para vocês darem início aí, então, Douglas, você pode iniciar aí a apresentação do trabalho? Posso sim, só uma questão, eu preciso compartilhar a tela, né? Tá certo. Douglas, eu vou te dar, então, aí quando chegar 10 minutos, eu vou levantar a mãozinha, né, usar esse recurso de levantar a mão aqui, para você saber que estão faltando aí 5 minutos, né, mas para você agilizar o fim aí da sua apresentação, ok? Ok, sem problemas. Muito obrigada. Posso Pode começar? Pode ficar com vontade. Obrigada, Douglas. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Douglas, eu sou estudante de processos gerenciais pelo IFPE e também faço administração pela Uninasal. Esse trabalho ele está em construção, ele vai servir de base para o meu TCC, e que eu vou falar sobre a uberização do trabalho, principalmente na questão dos entregadores de aplicativo da região metropolitana do Recife. Então, aqui eu trago um resgate histórico e as novas perspectivas do trabalho informal. Para introduzir, eu gostaria de falar um pouco sobre a informalidade como um pilar da mão de obra da mão de obra excedente. A informalidade ela acaba ganhando destaque nas reflexões sobre os estudos organizacionais e políticos, por ser considerado um desaguadouro da população que está em desemprego. Dessa forma, nós podemos conceituar a informalidade como um processo de adaptação política e social causada pela incapacidade do setor formal de absorver a população que está economicamente ativa. Logo, ela acaba se tornando um sinônimo de ilegalidade. Então, eu vou trazer agora uns fatos históricos, apenas para introduzir, que os estudos sobre a informalidade eles começam na década de 50 e acabam ganhando mais destaque na década de 70, principalmente na América Latina. E a partir da flexibilização dos anos 90, com a reforma trabalhista no Brasil, ela acaba tendo um crescimento mais acentuado. E já no século XXI, com a indústria 4.0, crise de 2008, avanço tecnológico informacional, principalmente com a tecnologia da informação e comunicação, as TICs, e a inteligência artificial, ela acaba deslanchando. E, com isso, existe um novo contexto tecnológico de mercado que acaba tendo um crescimento do setor de serviços. E nisso tem o nascimento da uberização. A uberização ela é considerada um fato que já vinha acontecendo muito antes do nascimento da empresa Uber, mas principalmente com ela e com o Airbnb, nasceu um novo tipo de negócio chamado de negócio colaborativo, onde que, por meio de um aplicativo, o trabalhador vende a sua força de trabalho e assume toda a responsabilidade de custos pela sua atividade SHIM. Em troca, a empresa remunera apenas pelo que o trabalhador produz. Por isso, o objetivo desse trabalho foi evidenciar as novas perspectivas do trabalho informal, em específico a perspectiva da uberização causada pelo desenvolvimento digital informacional. Partindo para o referencial teórico, nós temos a origem e o desenvolvimento do trabalho informal, onde na década de 50, os países considerados subdesenvolvidos tinham uma grande parte do seu contingente de mão de obra na economia informal. É um fenômeno que, na época, os pesquisadores falavam que seria passageiro e que, com a melhoria da economia, ele acabaria sumindo. Sendo que essa premissa ela foi refutada pouco tempo depois pela Organização Mundial do Trabalho, a OIT, em um estudo chamado Programa Mundial de Emprego, que aconteceu nos anos 70, nos países do Ghana e do Quênia, onde, ao invés de eles encontrarem um desemprego, eles acabaram encontrando uma inconsistência
por meio da insistência do trabalho informal. Ainda nos anos 70, a OIT implementou outra pesquisa, agora na América Latina, que foi chamada de Programa Regional de Emprego para a América Latina e Caribe. No contexto da América Latina, era um contexto totalmente propício para esse trabalho informal, onde estava acontecendo uma migração pós-Segunda Guerra Mundial e supersaturou o setor formal e teve como resposta a criação do próprio jeito de sobreviver através do trabalho informal. Então, embora nascido na África, o setor informal ele acabou ganhando mais destaque na América Latina, principalmente pela sua relevância de estudo empírico e reflexão. Já no século XXI, em 2002, mais especificamente, com o desenvolvimento do restante das pesquisas da OIT, o compreendimento do trabalho informal passou a ser de economia informal, ou seja, um termo mais abrangente. O setor informal agora ele acabou sendo considerado um sinônimo de ilegalidade, precarização, falta de pagamento de impostos, entre outros. E já os debates mais atuais em relação à informalidade é a questão do crescente número de desemprego e generalização da precarização do trabalho de forma global. Dentre algumas áreas do setor informal que se abrangeu neste contexto, o setor de serviços é aquele que merece mais respeito. Então, com a limitação do setor industrial, principalmente com a indústria 4.0, o setor terciário teve espaço para se desenvolver. Então, o setor de serviços produção e possui a possibilidade, principalmente, do trabalho autônomo, que é muito utilizado nas áreas urbanas. No Brasil, esse setor ele foi se alavancando pela reforma trabalhista, que teve início nos anos de 1990. Essa reforma ela introduziu uma maior flexibilidade nas relações de trabalho, com a terceirização e também com a questão do trabalho intermitente. E, além disso, é muito bom citar a questão da criação do microempreendedor individual, o MEI, em 2019, que levou à pejotização do trabalho a outros patamares, assim como a uberização do trabalho, que ela pode ser vista como uma nova fase da flexibilização, marcada principalmente pela flexibilização ela foi marcada principalmente pela legitimação do trabalho informal em um mercado que pode ser considerado formal. Então, o método que foi utilizado nessa parte do trabalho foi justamente a elaboração teórica de conceitos, trazendo a origem e desenvolvimento do trabalho informal, passando pela sua ascensão do setor de serviços, e também utilizando-se de conceitos como informalidade, precarização, flexibilidade e, especialmente, a uberização. Como resultados, eu encontrei que a uberização ela é vista como uma nova perspectiva do trabalho informal voltada aos serviços, a uberização como desenvolvimento de décadas de flexibilização e a uberização como reflexo da legitimação da precarização do trabalho formal e informal. Como conclusão, eu verifiquei que há uma necessidade do contexto atual da informalidade no qual hoje é a uberização, o crescimento do setor de serviços e a influência digital informacional. Quando eu digo a questão da uberização, eu falo de um tipo de trabalho que ele vem se desenvolvendo já há um tempo, mas que ganhou esse termo com a criação da empresa Uber. Então, essa empresa utiliza-se de um negócio colaborativo, onde, através de um aplicativo, ela faz a intermediação entre o colaborador parceiro e o cliente, e, dentro disso, o cliente ele é responsável por todos os gastos e os custos, manutenção do carro, manutenção, pneu,
o seguro e tantas outras coisas. E, diante disso, a empresa só tem um gasto com a criação do aplicativo e a manutenção dele, criando, assim, uma relação de mais-valia relativa. E esse novo tipo de modelo empregatício também traz o que Ludmila Bilho chama de trabalhador just-in-time, e é a questão de que o trabalhador só ganha pelo que produz. E, além disso, as discussões pela uberização traz muito a legitimação da precarização e flexibilização do trabalho, principalmente com a reforma trabalhista, que traz o trabalho intermitente, onde o trabalhador tem que estar disponível para a empresa a todo momento, mas eles apenas só recebem pelo que produz. E também nós temos a questão de transformar, principalmente com os entregadores de aplicativo, os motofretistas, que antes era considerado um trabalho profissional, com o avanço da pandemia, trouxe uma transformação desse trabalho para um trabalho amador, já que muitos desempregados veem como estratégia de sobrevivência entrar nesses aplicativos de entrega para ganhar uma renda, assim gerando uma maior competitividade para esses entregadores, diminuindo sua renda, como também expondo esses entregadores, que podem ser considerados amadores, a mais condições de trabalho. Aqui são algumas referências e eu encerro o meu trabalho e eu agradeço muito pela oportunidade. Eu que agradeço a apresentação, Douglas. Muito obrigada. Bom, para a gente não demorar aí, pessoal, Ana Cláudia, você pode apresentar agora? Posso sim. Vou compartilhar minha tela. Obrigada, Ana Cláudia. Eu vou fazer da mesma forma como fiz com o Douglas. Quando estiverem faltando 5 minutos, eu vou levantar aí a mãozinha, ok, Ana? Ok. Tá, obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer ao evento, aos professores, aos alunos, todos os envolvidos, porque nós estamos num momento muito difícil, né, de pandemia e de sucateamento da educação pública, então acho fundamental que a gente possa estar aqui compartilhando esse momento e fazendo resistência, né, que é uma forma de fazermos a resistência. Só um instante que deu um problema aqui. Espera aí, gente. Pronto. Agora vai de novo. Então, eu estou aqui, meu nome é Ana Cláudia Bessa, eu sou graduanda do Bacharelado em Sociologia pela UF, estou para apresentar o meu TCC, que foi o trabalho de conclusão de curso, com uma monografia com o título Chamo Uber, as representações do trabalho por aplicativo para os trabalhadores brasileiros. Gente, deixa eu voltar aqui. O projeto de pesquisa foi feito em 2019, 2020, foi uma pesquisa exploratória e que já foi concluída nas áreas de sociologia econômica e sociologia do trabalho. O objetivo da pesquisa foi, através da descrição e análise sociológica do perfil dos trabalhadores e das condições de trabalho por aplicativo, contribuir com informações empíricas e originais que permitam desenvolvimento subsequente nos estudos sobre emprego, desemprego e mercado de trabalho no Brasil. Para começar, eu acho importante conhecer o campo e entender o que é atividade por aplicativo,
Então, atividades por aplicativo são programas de aplicativo criados por startups, um tipo de empresa iniciante, geralmente de tecnologia, que é voltada para o desenvolvimento de um modelo de negócio que seja muito rentável e facilmente replicável, e objetiva desenvolvimento extraordinário de capital e lucro. Essas empresas, elas podem chegar a valer US$ 1 bilhão no mercado financeiro. Um exemplo que a gente tem é o da Uber, que é uma empresa que já está presente no mundo inteiro, ou seja, como foi dito, facilmente replicável. E por que pesquisar os trabalhadores de aplicativo? Porque o trabalhador de aplicativo, embora ele esteja nesse mercado de tanta circulação de capital, ele não é um funcionário registrado, todo o investimento e custos da atividade correm por conta do próprio trabalhador, ele está sujeito a regras que ele não nem determina, não tem controle público dessas regras e não há proteções sociais. É uma modalidade de trabalho que vem crescendo muito e recebendo cada vez maior adesão em todo o mundo e cujo formato pode alterar profundamente o mundo do trabalho como nós o conhecemos hoje. Como referencial teórico, pela limitação de tempo, eu trouxe apenas 3 para fazer um resumo do que foi a pesquisa. Então, o Carlos Gil foi importante porque ele me ajudou a definir a pesquisa como exploratória, que é um tipo de pesquisa inicial para investigações futuras e mais amplas, que visam explorar um campo social específico e dar maiores esclarecimentos para o desenvolvimento de hipóteses e novos conceitos que possibilitem estudos posteriores. Richard Sennett, ele traz um conceito de capitalismo flexível, que também ajuda a entender a lógica dessa uberização do trabalho. Então, ele diz que é onde se atacam as formas rígidas de burocracia e também os males da rotina cega. Pede-se aos trabalhadores que sejam ágeis, que estejam abertos a mudanças a curto prazo, que assumam riscos continuamente e dependam cada vez menos de leis e procedimentos formais. Além do que já foi dito a respeito dos trabalhadores por aplicativo, ele ainda traz essa questão que é a desregulamentação trabalhista, que é uma tendência desse tipo de trabalho e da sociedade num sistema neoliberal, como nós estamos vendo se desenvolver. E a Verônica Gago, ela traz um outro conceito que vai além dessa questão estruturante, que é o protagonismo dos de baixo, que ela diz que é onde o neoliberalismo não opera apenas estruturalmente, mas e subjetivamente, pois os subalternos também se inserem nessa mentalidade. Isso porque essa economia extraordinariamente flexível permite protagonismo a esse cidadão periférico que se encontra fora das oportunidades de trabalho e excluído do tecido social. Sobre o método, foi uma pesquisa quantitativa, realizada em ambiente digital por conta da pandemia. Posso só dar uma parada? É porque os slides, eles não estão rodando. Eu não sei se você está apresentando outro slide diferente do que você está falando, porque eu estou vendo só o título aqui. Eu tô passando, sim. Eu vou interromper e fazer e passar ele novamente. Espera aí. Tá, obrigada, Ana. Aqui. Me sinalizem se vocês estão vendo. Vocês estão vendo agora? Agora sim, Ana, obrigada. Tá, então eu vou passar rapidamente só para vocês verem o que passou. Então, a entrada, a segunda tela, a terceira, a quarta do referencial teórico, e agora eu estou aqui. A pesquisa foi quantitativa, realizada em ambiente digital, e eu usei um formulário eletrônico do Google para fazer um questionário que foi distribuído nas redes sociais, através do Facebook, em 63 grupos de motoristas de aplicativo. Para escolher esses grupos, para fazer esse recorte, eu
entrei no site da Uber, que é a empresa de referência, foi a primeira empresa a fazer esse trabalho de transporte privado por aplicativo no Brasil, e é a maior ainda, e a pesquisa confirmou que ainda é a mais utilizada pelos motoristas. Então, entrei no site da Uber e, na época, a Uber estava atuando em 132 cidades. Então, eu entrei no Facebook e procurei grupos nessas cidades, e encontrei grupos em 97 dessas 132 cidades. E disponibilizei esse questionário por 54 dias, e ele obteve 766 respostas. Isso é muito importante falar, porque a pesquisa seria feita presencialmente, então, em virtude da pandemia, houve a migração para o ambiente digital. Então, embora seja uma coisa difícil que nós estamos vivendo, o ambiente digital trouxe a possibilidade de aumentar o recorte da pesquisa e abranger todo o Brasil, todas as regiões, alcançar um número de respostas que eu jamais conseguiria fazer presencialmente, nem com disponibilização de recursos que eu não tinha. Então, essa é uma grande vantagem da pesquisa pela internet. Aqui eu trouxe apenas a título de ilustração alguns dos gráficos que foram construídos a partir das respostas obtidas no questionário. Eu vou falar apenas dos principais resultados por causa da nossa limitação de tempo. O questionário foi dividido em 3 sessões, foram 40 perguntas. Dados do perfil foi a primeira sessão, a segunda sessão foi condições da atividade, a terceira sessão foi a interferência da pandemia, que não poderia ficar de fora, mas eu não vou apresentar a interferência da pandemia, vou focar nos trabalhadores e na atividade. Os principais resultados do perfil mostraram que 64% dos motoristas são os principais provedores de suas casas. 52% se declararam ser da raça ou cor branca. 52% têm escolaridade superior completa ou incompleta. 65% têm entre 25 e 42 anos. 65% são casados. 67% têm filhos. E 80% são homens. Esses dados são muito importantes porque eles permitem cruzamentos, inclusive com dados oficiais do IBGE, para a gente entender desemprego, escolaridade, questões raciais. Por exemplo, a idade média de casamento do brasileiro é de 33 anos, que é justamente no meio dessa faixa etária que apresentou na pesquisa. Então, esses dados foram muito ricos para traçar perfis e comparar com os dados oficiais. Analisando o perfil, nós temos homens brancos, casados, com filhos, com boa escolaridade, provedores principais de suas famílias. Como uma atividade baseada em incertezas, que se opõe ao que seria desejável para ter estabilidade, para tocar suas vidas, atrai tantos trabalhadores. O desemprego, certamente, mas não só. As concepções de carreira, estabilidade no trabalho e a burocracia rígida dos velhos modelos se modificaram no capitalismo, e essa insegurança no trabalho faz parte da história de vida desses trabalhadores, e eles estão buscando alternativas para que eles se sintam donos do próprio destino, que eles possam fazer suas escolhas, independente de uma regulação do patrão ou do Estado. Nas condições da atividade, as descrições das condições serviram de base para buscar entender a representação da atividade para esses trabalhadores. Então, foram feitas perguntas sobre renda, jornada de trabalho, permanência na atividade, os aplicativos usados, os recursos do motorista, motivação e a visão pessoal que eles têm da atividade. Também aqui, a título de ilustração apenas, alguns gráficos que foram construídos a partir das condições da atividade. Ana Cláudia, a gente não consegue visualizar ainda os gráficos e nem assim o que você está mostrando. Eu não sei se tem como, né? Eu acho que o seu mecanismo de passar adiante não deve estar funcionando. Vou fazer o seguinte, espera aí. Agora vocês conseguem ver? Agora sim. Sabe o que eu acho? Em outra apresentação que eu assisti, eles estão dizendo que quando bota a apresentação de slide está dando problema. Tá? Agora a gente está vendo. Então, eu vou manter dessa forma, tá? Então, eu passei, que foi essa que vocês não viram, ó, os dados do perfil. Agora, depois foi essa daqui, os principais resultados do perfil, a análise do perfil, as condições da atividade, que eu entrei agora,
e os gráficos a título de ilustração das condições da atividade. Então, perdão. Os principais dados de condições da atividade mostraram que, para 72%, a atividade é renda principal, 66% não tem outra atividade para aquisição de renda, 55% trabalham no mínimo 10 horas por dia, 45% folgam um dia por semana e 25% não folgam. 54% estão há menos de um ano na atividade. 56% são provenientes do setor privado. 85% usam mais de um aplicativo ao mesmo tempo. 74% têm carro financiado ou alugado. 71% consideram a renda e o desemprego a motivação principal. 51% consideram que a atividade representa oportunidade de trabalho e dinheiro. E 47% preferem ainda trabalhar de carteira assinada. Analisando as condições da atividade, o que nós vemos é que os aplicativos de celular são, de fato, fonte de trabalho e renda para essa população, mas impactam o modo de vida desses trabalhadores com jornadas extenuantes e sem garantia de obtenção de renda necessária. Lembrando que, como eu disse, eles chegam a usar mais de um aplicativo ao mesmo tempo, ou seja, um aplicativo não é suficiente. E, na pesquisa, nós conseguimos localizar mais de 30 empresas de aplicativo, além da Uber. Os trabalhadores escolhem, de forma consciente, a prática da atividade diante da falta de perspectiva. A atividade é temporária, lembrando que eles estão a maioria está há menos de um ano na atividade. Ajuda a amenizar as faltas urgentes, né? Eles têm filhos, eles têm responsabilidades, são os principais provedores. As faltas urgentes de trabalho e renda, até que outro trabalho melhor seja possível. O desempenho dessa atividade faz parte da falta de perspectiva apresentada no mundo do trabalho moderno, que leva os trabalhadores a acatarem essa flexibilização como um enfrentamento de uma realidade que os pressiona de cima para baixo. Mas também a aceitação e a incorporação da flexibilização é uma forma de resistência para a sobrevivência, com consciência das perdas no processo, dos comprometimentos dessa escolha, com a clareza de que eles ainda estão demonstrando preferir as proteções garantidas pelo trabalho formal. Concluindo, os resultados demonstraram que os trabalhadores têm necessidades urgentes e eles são objetivos e pragmáticos nas suas escolhas. A atividade tem vantagens para esse trabalhador, mas eles não a veem como um tipo de empreendedorismo que vai salvar suas vidas. Em alguma medida, há uma demanda por regulações e proteções sociais, mas não necessariamente precisam se encaixar no modelo de regulações vigentes, pois esse modelo já comprovou que não traz para esse trabalhador a ascensão e a estabilidade que os trabalhadores almejam ou necessitam para o seu bem-estar. Lembrando que o desemprego e a instabilidade do trabalho no Brasil é uma questão historicamente construída. Então, por fim, é possível entender e verificar, através dos dados coletados, a importância de conhecer esse campo para construir soluções que contemplem as demandas desses trabalhadores. Porque, por exemplo, hoje eles já estão se organizando, já começam a se organizar coletivamente em todo o mundo para demandar regulações, mas quando a gente vai olhar essas regulações, eles não estão pedindo necessariamente as regulações da velha CLT que a gente conhece, eles estão pedindo melhorias dentro das regras que já existem nas empresas de aplicativo. Então, é muito importante a gente entender quais são as demandas desses trabalhadores e não ficar no senso comum, limitando apenas a questão da precarização. Existe essa precarização, eles entendem isso, mas eles também estão sinalizando que vai além disso, que não é simplesmente falar que não tem emprego e que eles têm necessidades urgentes, eles precisam resolver isso e eles vão tomar decisões e fazer suas escolhas. Então, a gente precisa entender esse trabalhador, entender essa demanda,
Entender essas modificações que estão acontecendo no mercado do trabalho, porque elas são muito importantes, são mudanças sociais muito relevantes e que podem alterar totalmente a sociedade como a gente conhece hoje, ainda mais se a gente considerar a relevância e o impacto dessas mudanças tecnológicas, que a gente ainda não tem respostas sobre como isso vai se desenvolver. Então, eu encerro por aqui, agradeço a todos pela atenção. Aqui estão as principais referências utilizadas na apresentação de hoje. Obrigada a todos e todas. E aqui eu fiz um QR Code apenas para quem quiser ver, mirar o celular nesse QR Code, pode ver os outros gráficos e com mais detalhes sobre os resultados conseguidos na pesquisa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana Cláudia. Bom, pessoal, então vamos para o trabalho seguinte, a quarta revolução industrial e os impactos no mercado de trabalho. Então aí, Ana Paula, Micaele, Paulo, tem algum representante aí? Alguém representando esse trabalho? Não, pessoal? Ok, então vamos dar prosseguimento. O trabalho seguinte é preconceito no ambiente de trabalho, a história oral dos deficientes físicos. Jaqueline, Jéssica, Juliane e Luciano. Tem alguém aí? Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Sabrina, somente eu que vou fazer a apresentação do trabalho. Ótimo, obrigada, Jéssica. Jéssica, você pode dar início, então, à sua apresentação. Você tem aí 15 minutos, tá? Tá, deixa eu fazer a apresentação aqui dos slides. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estão conseguindo visualizar os slides? Estamos sim, Jéssica. Tá bem, então. Eu vou dar início, então, primeiramente, bom dia. Eu vou dar início à apresentação do nosso artigo. Venho aqui representar os demais que comporam esse artigo. Então, o nosso trabalho, ele vem falar sobre o preconceito no ambiente de trabalho, trazendo uma forma de história oral dos deficientes físicos. Como um problema de pesquisa, a gente trouxe aqui como os deficientes físicos enfrentam preconceito no mercado de trabalho. O que diante da história oral, a gente identifica detalhes, né, do que realmente é enfrentado por esses deficientes. Tivemos como objetivo nesse trabalho compreender como ocorre a representação dos deficientes físicos no mercado de trabalho, também discutir os obstáculos encontrados na inclusão social e quais os preconceitos foram vivenciados por eles. Também refletir sobre o ingresso e a manutenção dos deficientes físicos no mercado de trabalho, como que foi o ingresso deles, né, e de que forma que eles perpetuaram até então. Como referencial teórico, trouxemos aqui a contextualização dos deficientes físicos e sua representação social. Tiramos alguns dados aqui de fonte do IBGE, onde 6,7% da população brasileira se declara com algum tipo de deficiência. Pelo decreto 3.298, de 20 de dezembro de 99, considera toda deficiência, toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gera incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Então, isso que é contextualizado a deficiência física. Para os primitivos, a deficiência era considerada um ABC à sobrevivência dos deficientes. Então, uma criança que nascia com algum tipo de aleijão ou alguma fraqueza, ela era eliminada, não era considerada como uma pessoa normal.
Então, é cultural essa discriminação, vamos supor assim, desde os primórdios. Diante das transformações da sociedade, os deficientes passaram a ser definidos como doentes ou anormais. Conforme Viana, tal definição se deve ao fato deles não corresponderem à representação esperada. Assim, os deficientes foram estigmatizados e afastados da sociedade. Quanto ao preconceito vivenciado pelos deficientes físicos no mercado de trabalho, por mais que na teoria a fala é bonita, muito ainda ocorre essa discriminação velada, não abertamente, não discriminadamente, mas muito ela ainda ocorre. Quanto à regulamentação e os desafios dos deficientes físicos no mercado de trabalho, em 24 de julho de 91, foi criada a Lei 8.213, que ela fala sobre a questão das cotas para trabalho, no caso do deficiente físico, onde as empresas que possuem acima de 100 colaboradores, elas são obrigadas a manter cotas, podendo chegar até 5% do total de colaboradores. Porque, de fato, em cidades pequenas, a gente pode observar que a maioria das empresas não chega a essa quantidade de colaboradores numa empresa, não garantindo, então, um mercado de trabalho para todos esses deficientes físicos. Outra lei que regulamenta é a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que elabora o Estatuto da Pessoa com Deficiência, visando assegurar e promover em situação de igualdade o gozo dos direitos e das liberdades fundamentais dos deficientes. Essa lei, ela assegura igualdade e oportunidade de acessibilidade aos recursos de tecnologia assistiva e as adaptações necessárias no ambiente de trabalho. Então, como eu disse, a teoria, tem leis que asseguram o ingresso desses deficientes físicos no mercado de trabalho e também essa regulamentação, porém ainda é observada essa discriminação. Quanto ao nosso método de pesquisa, a gente usou uma pesquisa qualitativa, onde a gente optou por analisar a história oral. A gente fez convite para algumas pessoas, e dentre as 6 que foram convidadas, 2 aceitaram ser entrevistados e participar dessa pesquisa. São 2 pessoas jovens, uma do sexo feminino, outra do sexo masculino, ambas com deficiências nos membros superiores, uma não tem um dos braços, outra não tem os 2 braços. A gente optou por não revelar nomes, não houve nenhum problema quanto a isso, mas a gente optou por não revelar a identidade dos entrevistados. Essa pesquisa de dados, ela ocorreu, uma forma de coleta de dados foi a entrevista, como já mencionado, e por meio de um roteiro semi-estruturado, composto por 12 questões. Essas questões foram norteando o objetivo do trabalho, visando identificar esses preconceitos vivenciados por eles. Quanto ao que se seguiu, as categorias que foram analisadas foram preconceito na infância e adolescência, preconceito na fase adulta, focado para o mercado de trabalho, a representação do preconceito para o deficiente físico, a inclusão do deficiente físico no mercado de trabalhos e as cotas para os portadores de deficiência, conforme já mencionado anteriormente. Quanto aos resultados que pôde ser verificado, é que, por meio das entrevistas realizadas com os 2 deficientes físicos, na infância o preconceito não era perceptível de forma clara e objetiva. Os 2 revelaram que eles viam como normais, tanto o tratamento pelos pais, que a família acolheu, no caso, e não era identificado por eles. Por outro lado, um deles também comentou que, já pensando em proteger a família, optou por colocá-lo em escola particular desde a infância, para, de repente, não jogar no mundo, vamos dizer assim. Já na adolescência, o preconceito começou a ficar evidente e gerar incômodo, constrangimento e sentimento de incapacidade. Também foi relatado por eles algumas vivências
na adolescente, quando começaram a sair, ter o contato com as amizades, né? E onde eles começaram a se sentir diferente perante a sociedade. Na fase adulta, podemos perceber que o preconceito contra o deficiente físico geralmente ocorre de maneira velada, como aquilo que eu mencionei. O que antes era ingênuo quando criança passa a machucar quando adulto. A forma com que eram tratados, como eram julgados como incapazes. É isso aí que eles colocaram como um fator de maior dificuldade para lidar com a deficiência, que não é a limitação em si, e sim como o outro corresponde a essa limitação, né, julgando, um julgamento. Essa é a parte que traz dor para o deficiente. Como resultado da pesquisa, aponta que ainda os participantes já sofreram preconceitos nas suas atuais ocupações profissionais. Em um dos casos, o preconceito ocorreu principalmente no período de adaptação, que também foi citado pelo entrevistado, que quando adentrou na empresa, o olhar era diferente para ele, julgamento de incapacidade, mas que aos poucos foram se adaptando a ele se adaptando à empresa, e posteriormente não houve mais esse tipo de problema. Quanto à conclusão do trabalho, observa-se que para os participantes é mais fácil enfrentar o preconceito do que a própria deficiência, pois o preconceito envolve outros indivíduos e a aceitação da sua deficiência envolve apenas a si mesmo. E como eu falei anteriormente, eles já nasceram desta forma, ou conseguiram se adaptar se essa deficiência foi adquirida no decorrer da sua vivência, e conseguem se virar muito bem sozinhos. Não conseguem controlar como as pessoas vão reagir com essa deficiência, no caso, né? Quanto à percepção do preconceito e a forma com que ele impacta as suas vidas, os participantes deixaram claro que o amadurecimento aprenderam a conviver com o fenômeno. Então, hoje eles já não, se é citado por eles nas entrevistas, eles conseguem ter uma naturalidade da forma com que reagem, eles não levam mais tanto para o pessoal, né, nessa questão, quando ocorre essa discriminação. Aqui algumas das principais referências utilizadas no trabalho. E seria isso. Agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Olá, Jéssica, muito obrigada. Eu que agradeço a apresentação. Bom, nós temos nosso último trabalho, a precarização das condições de trabalho dos motoristas da Uber. A Natália está aí? Sim, estou aqui. Natália, então você pode apresentar, por favor, né? Você tem aí 15 minutos. Tá bem. Colocar aqui a apresentação. Vocês estão vendo a tela? Estamos sim, Natália. O meu trabalho bom dia a todos, né? Meu nome é Natália, eu sou mestranda do curso de administração da UFJF, e o meu trabalho é um trabalho em desenvolvimento sobre a precarização das condições de trabalho dos motoristas da Uber. Então, para a gente contextualizar, né, o porquê desse tema, né, a gente entender um pouquinho das mudanças que influenciaram a relação de trabalho. A gente observa que na década de 80 foi uma década pautada pelo avanço das tecnologias
e novas formas de organização e gestão de trabalho. E isso tudo foi intensificado na década de 90, né, estes avanços, e resultando num forte enxugamento das forças de trabalho, né, devido ao avanço da tecnologia. E aí, nesse cenário, surgiu alguns conceitos como a flexibilização, né, da jornada de trabalho e a flexibilização das relações contratuais, né, que a gente vê hoje como o home office, o trabalho parcial, a terceirização, né, o trabalho temporário, dentre outras, né? E essas condições, né, de flexibilização, ela acabou deixando um campo aberto, né, para o aumento da precarização dessas relações de trabalho. Então, no momento que a gente teve a flexibilização, né, das relações contratuais, a gente vê que houve também uma falta, né, uma perda, né, das garantias e dos direitos dos trabalhadores. E nesse cenário, né, da flexibilização, da precarização, né, da perda, da falta, né, de garantias e de direitos dos trabalhadores, que surgiu em 2010, né, a Uber. Na verdade, ela não surgiu por conta disso, mas esse cenário, esse ambiente, ele foi favorável, né, para que fosse fundada, né, uma empresa que tivesse como esse objetivo, né, apesar dela ter o objetivo de conectar passageiros e motoristas através de um aplicativo, né, ela usa para captar esses motoristas parceiros, né, que é assim que ela chama, slogans como faça seu próprio negócio, faça seu próprio horário, dirija somente quando for melhor para você, sem chefe, sem escritório, na Uber é você quem manda. Então, esses slogans foram utilizados pela Uber para captar esses motoristas que ela chama como parceiro. E aí você traz aí nesse ambiente a ideia de autonomia, né, de flexibilidade, de ganhos rápidos e fáceis, né? Você vê aí o desemprego, né, como algo que contribuiu, como um fator que contribuiu, né, para que a Uber alcançasse a proporção que ela tem hoje. E aí, de um lado, você tem os trabalhadores, né, que são os motoristas parceiros, que eles buscam o trabalho na Uber como sua fonte de renda, né, sua única fonte de renda, ou como um complemento, né, da renda. E, de outro lado, você tem a Uber, né, que faz que acaba desvinculando, né, essa relação de trabalho existente, né, porque o trabalho, o contrato, né, não existe, na verdade, um contrato de trabalho entre o motorista e a Uber, por isso que a Uber chama esse motorista de parceiro. Ela dá o direito, né, dele utilizar um aplicativo desenvolvido e monitorado por ela, né, em contrapartida, ele vai realizar o trabalho das corridas, das viagens, né? E aí, esse trabalhador, ele não tem direito, ele não tem garantia e ele não tem obrigações. E aí, neste cenário, né, o que eu busco compreender nesse meu projeto, né, desse meu trabalho, é como que os motoristas da Uber, eles têm percebido as condições de trabalho a que são submetidos, né? Se eles compreendem que essas condições, né, se essas condições de que eles não têm direito, não têm garantias, não têm obrigações, né, tanto que tem autonomia, flexibilidade ali envolvendo, qual que é a percepção que eles têm com relação, né, identificar a percepção que eles têm com relação a essas condições. Então, o que eu proponho, né,
compreender e identificar essa percepção e essas condições de trabalho. A princípio, como é um trabalho em desenvolvimento, seriam avaliar, né, os motoristas da Uber da cidade de Juiz de Fora, para ter essa compreensão, né, e identificar o que é a percepção desses motoristas. O objetivo do meu trabalho é identificar a percepção dos motoristas da Uber a respeito das condições de trabalho, né, que são submetidos, e relacionar essa percepção, né, com o conceito de flexibilização e precarização do trabalho com as condições, né, que eles estão inseridos. Identificar se há perda da subjetividade, né, e tempo, e levantar o grau de satisfação desses motoristas. E algumas hipóteses, né, que eu consegui, né, na verdade, pensar, né, por que esses motoristas eles se tornam parceiros da Uber. O primeiro, que às vezes esses motoristas ele tem um falseamento, né, sobre a ideia de flexibilidade, né, do trabalho. Então, a flexibilidade não é só você trabalhar a hora que você quer, trabalhar o dia que você quer, não ter obrigação, né? Isso tem outras características, né, que envolvem essa flexibilização. Os motoristas da Uber, eles não percebem, né, o quão precário é a sua condição de trabalho. Então, será que esses motoristas têm essa percepção? Né? Eu vi relatos de motoristas que trabalham 12 horas na Uber ou outros aplicativos, né? Ininterruptas. E assim, será que eles têm essa noção, né, que isso é uma precarização? A ilusão, né, por parte dos motoristas de conseguir uma renda fácil e rápida, né? Então tem uma demanda extra, uma necessidade dentro de casa, então eu vou fazer uma corrida para eu conseguir esse dinheiro de forma rápida e fácil, que não necessariamente é dessa forma, né? Você não vai trabalhar 1 hora e você vai ganhar, você não vai trabalhar 12 horas em um dia para você ter essa renda, né? Isso envolve outras coisas também. E uma falsa sensação de autonomia e liberdade. Como é um trabalho em construção, o que vai ser discutido, né, no referencial teórico é sobre o conceito de flexibilidade do trabalho, de precarização e da perda de subjetividade. A ideia inicial é fazer uma pesquisa qualitativa, com o método indutivo, e ela seria exploratória e de campo, né, igual eu falei com os motoristas da Uber, né, através do critério de saturação. Então, vão ser avaliados, né, vão ser entrevistados até obter uma quantidade necessária de respostas. Na hora que isso começar, as respostas começarem a se repetir, né, a gente já considera o universo saturado. E a entrevista, através de uma entrevista semi-estruturada e fazendo uma análise do discurso. Essa é a apresentação, né, que eu trouxe para vocês, principais referências, e muito obrigada. Gostaria de agradecer, né, vocês, a participação, né, e a oportunidade. Eu que agradeço, Natália. Bom, então vamos ao trabalho da Carolina. Carolina, Oi, eu Sabrina. acho. Tudo bem, Carolina? Tudo Carolina, bom? Eu acho que seu nome não aparece na programação. Eu chamei o trabalho, mas eu não estou dando o seu nome aqui na programação, né? Referente a esse trabalho, a quarta revolução industrial e os impactos no mercado de trabalho, né? Isso. Não sei se eu falei do nome errado, tá aqui Ana Paula Vieira Barral, Micaele. Não são essas pessoas, né?
Não, não, esse trabalho ele é único, eu fiz sozinha, né, ele é completo, mas engraçado, eu enviei a apresentação, tive a confirmação, acho que deve ter tido algum equívoco na hora que emitiram a pauta. Eu posso subir o trabalho? Pode sim, fica à vontade. Não, Obrigada. o trabalho está certo, né? Eu recebi o seu trabalho, tá com o seu nome, é só uma programação mesmo, né? E como eu estava lendo a programação, aí deu essa diferença, né? Na programação apareceu esses nomes, mas no trabalho que você enviou tá certinho, ok, Carolina? Tá, ok. É só colocar aqui nessa opção apresentar agora e subir, não é isso? Isso, Tá, 15 minutos. ok. Eu acho que vocês devem estar vendo agora a apresentação. Ok? Vocês conseguem ver a apresentação? Conseguimos sim, Carolina. Tá aparecendo a apresentação? O slide? Tá sim, Carolina. Tá, ok, beleza. Então, bom dia a todos presentes, eu agradeço a presença de todos aqui. É com alegria que eu apresento o meu trabalho no evento. Nessa primeira programação do dia, eu trago o meu artigo A Quarta Revolução Industrial e os Impactos do Mercado de Trabalho. O meu trabalho apresentado é um trabalho completo, eu já sou mestra, né? E eu trago aqui nessa questão, vocês estão conseguindo visualizar o trabalho, o slide correndo? Alô? Estamos sim. Sim, obrigada pela confirmação. Então, no meu trabalho, eu trago como a questão norteadora do meu trabalho, da minha pesquisa, como a inteligência artificial pode impactar negativamente na redução do número de trabalhos brasileiros no setor de serviços, número de trabalhadores, perdão. Então, com essa pergunta norteadora, ao mesmo tempo, eu apresento os objetivos que eu tentei encontrar ao longo da minha pesquisa, né? O objetivo geral a partir da perspectiva da inteligência artificial, e aí eu estou trazendo a questão da quarta revolução industrial, né? Investigar os principais impactos no setor de serviços. O objetivo específico é analisar como as inovações tecnológicas apresentadas pela quarta revolução industrial representam uma ameaça aos trabalhadores, desencadeando aumento do desemprego e da desigualdade social, refletir sobre o quanto as operações e os processos podem absorver algumas atividades dentro do contexto organizacional, causando mudanças significativas. E o outro, porque aqui na tela aparece para mim um íconezinho, o outro seria identificar as características mais marcantes da quarta revolução industrial. Então, eu trago o meu referencial teórico, algumas identificações do que seriam as principais revoluções, o que marcou na primeira revolução industrial, segunda, terceira, e o que marca a quarta revolução industrial, com a inteligência artificial, a internet das coisas, a big data, que são esses dados guardados nas nuvens, né, a computação cognitiva, os avanços científicos e genéticos, os xenotransplantes, a sustentabilidade, a indústria da inteligência, né, exige essa integração online de fornecedores e máquinas e clientes, visto que hoje que a gente tem uma apresentação online e aí são os novos tempos, né. Nesse referencial teórico eu trago aí o que é a definição da quarta revolução industrial, eu falo da questão da velocidade imediata com essa nova tecnologia, né. É inevitável a gente reconhecer que a indústria 4.0 é um caminho sem volta, né. Eu trouxe alguns principais autores que escrevem, dissertam sobre esse tema atualmente. É um caminho sem volta, não temos mais como viver sem a tecnologia, estamos cada vez mais dependentes, e até que ponto essa necessidade, essa dependência agride
setores, principalmente do atendimento ao público, né? Em qual é esse impacto que a gente consegue dimensionar aí, né? Então, a quarta revolução, ela é um diferencial das antecessoras, ela tem essa questão da velocidade, e o que, diante desse novo cenário que é modificado com essa tecnologia, que mercado de trabalho é esse que se forma e que novas exigências são essas que podem existir com esse mercado de trabalho modificado, né? De que forma as coisas podem se delinear. Então, até que ponto esses avanços, que são fascinantes para todos nós, representam e impactam e geram algum tipo de desigualdade e afetam a taxa de desemprego, né? Então, nesse novo cenário do mercado de trabalho e as novas exigências, a gente tem novas demandas, né? Esse trabalho, esse artigo, eu escrevi já tem aproximadamente uns 2 anos, né? Então, nesse autor que eu me baseei, ele tinha as habilidades previstas para o ano de 2020 no mercado de trabalho, segundo a quarta revolução, baseado na perspectiva da quarta revolução industrial. Então, ele cita a questão das habilidades, né? A gente tem uma substituição da mão de obra, mas o que hoje, então, é necessário a esse profissional do mercado? As habilidades cognitivas, habilidades de sistemas, resolução de problemas mais complexos, habilidade de conteúdos, de processos, habilidades com gestão de recursos humanos, técnicas e físicas, né? O método da minha pesquisa, eu busquei, entrei pela análise metodológica das produções científicas nacionais que traziam essa temática e que eram só publicadas na área da administração do ano de 2014 a 2018. Tive como as minhas principais bases de consulta a Cielo e a SPEL. Os principais descritivos que foram usados em todas as pesquisas foram a quarta revolução industrial, indústria 4.0, capital humano e a indústria 4.0 e efeitos da revolução industrial. As informações que foram selecionadas para esse filtro, né, foi o ano da publicação e o assunto abordado, né, não podia fugir da temática principal. Os critérios de exclusão foi a questão norteadora, o que não atendesse a questão norteadora não era considerado, o período estabelecido, né, e desse material, e os artigos publicados tinham que ser exclusivamente na área da administração. E toda a informação foi tabulada no Excel, né? Aqui eu tenho os resultados, então, nos anos 2014, 2015, 2016, eu não identifiquei artigos publicados nessas bases, utilizando esses descritores. Em 2017, na Cielo, eu identifiquei um artigo, em 2018, 3 artigos. Já na SPEL, em 2018, eu identifiquei um único artigo. Aqui a gente teve como os principais descritivos aí citados nos resumos, né? Então, eles estavam lá sendo citados, aí eu tabulei aqui o que estava relacionado em cada artigo, né? E para trazer como uma forma de complemento, eu quis tentar entender, embora não fosse o período de pesquisa, eu queria entender como se comportou nesse ano de pandemia, no ano 2020, as publicações sobre essa questão do artigo, da quarta revolução industrial, dessa temática. E eu identifiquei que em 2020, a SPEL teve 12 artigos, já foram identificados 12 artigos publicados, e a Cielo eu encontrei 10 artigos. Então, a gente tem aí um número, comparado aos anos aqui da pesquisa que foram abordados, um pouco mais expressivo, né? Na conclusão do meu trabalho, eu trago que os impactos causados pelas inovações tecnológicas propostas pela quarta revolução industrial interferem, sim, significativamente na otimização, na
volatilidade, nessa dependência que a gente consegue ter dos serviços prestados, ele otimiza esse atendimento ao público, né, trazendo redução de custos, ele reduz as despesas trabalhistas e mantém o mínimo necessário. No entanto, toda essa reestruturação, ela tem consequências controversas, na medida que repercute aí no número de demissões e extinção dos profissionais, né, operantes. Em vista desses argumentos que foram tratados aqui ao longo do artigo e aqui sucintamente na apresentação, conclui-se aqui diante de todos os benefícios que a gente adquire, que são promovidos pela quarta revolução industrial, a melhoria com agilidade no atendimento e na resolução dos equívocos gerados durante a realização de alguns serviços prestados é inegável. O aumento, no entanto, a gente tem um aumento no número de desempregados, né, porque você tem um público que passa a não ser mais necessário nessa percepção, e diante da substituição da mão de obra humana, que pode culminar numa tendência recessiva e ameaça segmentos de atuação. No entanto, a gente vê que podem surgir outros nichos e outras necessidades. Este estudo sugere reflexões quanto aos efeitos que podem acontecer com a redução e exclusão de algumas atividades que não envolvem conhecimento técnico ou a facilidade com habilidades cognitivas. Aqui são algumas das minhas principais referências utilizadas no trabalho, e aqui eu encerro a minha apresentação. Eu espero ter sido breve na apresentação. Ótimo, obrigada, Carolina. Uhum. Pessoal, bom, então agora a gente tem um tempo para o debate. Eu vou tentar não me alongar aqui muito na minha exposição, no intuito de deixar que vocês falem também, respondam aí, e também que vocês dialoguem entre si, né? Eu acho que uma característica muito importante aqui desses trabalhos, eu acho que liga a maior parte do trabalho de vocês, é justamente essa discussão que vocês estão fazendo, altamente pertinente, né? Sobre novas formas de trabalho, sobre o impacto das novas tecnologias sobre as relações de trabalho, sobre o mercado de trabalho, discutindo questões essenciais, né, como desigualdade, precarização, flexibilização, inclusão social. Então, eu acho que esse fio um pouco amarra todas essas apresentações que foram feitas aqui. Eu queria agradecer, né, e parabenizar todos vocês. Eu acho que os trabalhos, eles apresentam, obviamente, sim, eles apresentam graus diferentes de amadurecimento, né, tanto teórico quanto empírico, né, e eu vou comentar um pouco sobre isso em cada um deles, mas eles apresentam aí uma revisão, né, sólida, uma revisão mais sólida, né, do que outros, de temáticas aí importantes, né, sobre essas mudanças recentes aí no mercado de trabalho, nas relações de trabalho, nas organizações, entre outros. Bom, pessoal, então, primeiro vou começar, né, falando no geral, esses trabalhos são muito bons, né, achei muito interessante, eu acho que esse tema, né, do Uber, ele é um tema muito promissor, né, ele é um tema que tem sido enfocado, né, ele tem sido tratado por diferentes áreas, né, por diferentes disciplinas, porque ele traz à tona aí uma série de novidades, não só, né, na forma como as empresas se comportam aí, mas também na forma como, enquanto sociedade, né, a gente define os limites daquilo que pode ou não em termos de relações de trabalho. Então, é absolutamente atual, né, então está trazendo, vocês trazem uma discussão de fundo que eu acho muito importante aí, colocando para todos vocês uma questão muito interessante, né, o que essas novas tecnologias trazem e quais os limites, né, então, que nós, enquanto sociedade, podemos colocar em relação a essas novas tecnologias, né? Então, assim, no sentido de trabalhar a seguinte questão, as novas tecnologias por si só, elas não trazem, né, na verdade, nada, no sentido de que, né, durante todo o desenvolvimento do capitalismo, a gente tem um desenvolvimento de novas tecnologias, né, o tempo todo. Agora, o que vai ser feito dessas novas tecnologias, né? O quanto elas vão afetar a nossa sociedade, isso são escolhas e decisões que não estão não são intrínsecos às novas tecnologias, tá? Isso é uma decisão, então, no sentido de, né, não haver um determinismo, né? Quem vai determinar se essas novas tecnologias
né, os limites dela em relação à precarização, à flexibilização do trabalho, né, são as sociedades, né, são os agentes. Isso está sendo discutido intensamente em diferentes países, então eu acho muito oportuno, muito feliz, né, esse debate, porque eu acho que a questão maior aqui não é especificamente o Uber. Todos vocês, né, que vocês trabalharam com o conceito de Uber, então aí Ana Cláudia, né, Douglas, e também o trabalho, deixa eu ver, é da Ana Cláudia, do Douglas e... Desculpa, pessoal, o trabalho do Uber é Ana Cláudia, Douglas e o trabalho, eu acho que da Carolina falou um pouco... o trabalho da Natália falou sobre o Uber, né? Eu acho que o importante, né? Vocês não trouxeram um conceito aqui, que alguns autores também estão trazendo, que é a plataformização do trabalho, né? Ele é um conceito mais amplo, porque o conceito de uberização, ele tenta captar isso também, né? Ele, né, muitos autores vão dizer que ele não se restringe ao fenômeno do Uber, mas que o fenômeno do Uber, ele sintetiza bem justamente esse ambiente em que essas formas de relação de trabalho, né, que não estão aí, que estão fora da regulamentação, elas se expandem. Mas alguns autores vão achar, então, que uberização, ele simplifica, né? Então, usam o termo plataformização, né? Outros autores vão chamar de gig economy, né? Fora aqui do Brasil, né? Muito comum a ideia de gig economy, essa economia do bico, para tratar justamente dessas formas que são mediadas aí. Existem diferentes formas de mediação aí por essas plataformas. E aí é bem interessante porque abrange não só, né, aí esse trabalho que é um trabalho que depende de menor qualificação, esse trabalho mais desqualificado, mas várias categorias de trabalhadores, inclusive trabalhadores qualificados, trabalhadores de TI, né, então envolve uma gama muito mais ampla, é um fenômeno que tem um potencial, né, então aí a primeira questão, né, por que não trabalhar, né, e fazer esse debate, já que o Uber, ele é um fenômeno, mas o interessante de se discutir por detrás do Uber é o potencial, então, desse tipo de relação, né, se extrapolar para várias outras. É o potencial justamente de você abranger, né, outros trabalhadores, né, que não estão aí dentro dessas relações. Eu pergunto isso, e aí essa é uma questão para todos também, que é interessante analisar, é a seguinte, né, e que é uma questão central para vocês que estão analisando o Uber, né, a ideia é um pouco de que é muito comum, né, do Uber considerar aquilo como uma coisa positiva, porque para ele, né, ou era o Uber ou era o desemprego. Então, nesse sentido, para ele, né, o Uber traz uma possibilidade, uma fonte de renda que ele, de outra maneira, poderia não ter. Então, é muito interessante a gente pensar e a gente trazer isso para a nossa discussão, né? Então, situar essa discussão no nosso contexto brasileiro, né? Alguns de vocês já trazem essa ideia de que o nosso mercado é um mercado de trabalho marcado por uma informalidade muito alta, tá? Mas falta trabalhar isso de uma forma mais se apropriar um pouco disso, tá? Isso eu senti falta nesses 3 trabalhos. O da Ana Cláudia um pouco menos, né? Mas Natália, Douglas, tentar aprofundar essa ideia do mercado brasileiro, né? Trabalhar o mercado brasileiro como uma realidade já, né, muito, onde a informalidade ela é muito característica, porque muitas vezes a gente está lendo esses autores de fora, a gente está se apropriando desses autores, ou então os autores que a gente está lendo estão se apropriando desses autores, e eles estão falando de um contexto diferente, né, onde muitas vezes essas novas formas de trabalho, elas efetivamente substituem trabalho formal, tá? Para além disso, né, aqui esses trabalhos estão substituindo o trabalho formal, né, é uma questão para todos. Ou ele está expandindo a informalidade. Essa é uma questão interessante, né? E tem a ver com as diferentes sociedades que a gente está analisando, né? Em que medida elas têm o potencial, né, muito grande de substituir trabalho formal. Mas essas novas formas, elas estão substituindo o trabalho formal, elas estão ampliando o trabalho informal. Do potencial que elas têm de substituir trabalho formal, sem dúvida elas têm, tá, pessoal? De substituir. E essa é muitas vezes o debate que está sendo travado também fora, né? Como que essas formas, elas substituem trabalho formal. E aí uma questão importante a se tratar nesse sentido, pessoal,
que eu acho, Ana, e aí eu queria perguntar, Ana Cláudia, se você perguntou para os trabalhadores, né? Eu achei muito interessante sua pesquisa aí, 766 aí, respostas, não é pouca coisa. E eu acho que tem uma questão bem importante, assim, da forma como o trabalhador se situa em relação àquele trabalho, né? É saber o que ele fazia antes, né? Então, o trabalhador, ele antes, né? Eu não sei se a pesquisa chegou a contemplar isso, mas é uma coisa interessante, né? Então, a percepção que ele tem desse trabalho como sendo uma oportunidade, isso pode incidir sobre a percepção que ele tem desse trabalho como uma oportunidade ou como uma precarização, como um empreendedorismo, né, com a ideia de agência, ou com uma ideia de precarização, como ele sendo vítima de um processo, né, de uma estrutura. Eu acho que o que vem antes diz um pouco sobre isso, né? Então, ele estava no mercado formal e, de repente, se transformou em formal. Ou então, ele se formou e isso fez com que ele tivesse perspectiva de adentrar esse mercado formal. Ou ele sempre trabalhou de bico, sempre trabalhou como informal. Então, esse perfil, eu acho, né, esse trabalhador que está ali, aquilo que vem antes também diz daquilo que é, né? Diz um pouco sobre a percepção dele sobre esse mercado, né? Então, e aí, né, Ana Cláudia, seria interessante, já que você reuniu esse volume aí, muito bom de respostas, refletir sobre, né, fazer o cruzamento, né, então, dessas informações, né, você apresentou aqui, eu acho muito legal, uma estatística aqui descritiva, né, descrevendo o percentual de homens, o percentual de pessoas, né, que tinham aí instrução, qualificação, né, então, você fez isso. Mas cruzar essas informações também é interessante, né, então, no outro passo, usar esse material aí muito valioso que foi reunido, né, em termos de tentar captar essas nuances, né, será que alguns fatores determinam as respostas que eles estão tendo? Quem gosta mais, quem se percebe como um empreendedor? São aqueles que têm o carro próprio, né, são os mais jovens? Será que tem relação entre essas dinâmicas, essas dimensões? Será que alguma coisa pode ser utilizada? Essas variáveis, elas estão relacionadas, correlacionadas ou não? Então, acho assim, você juntou um material muito potente que você pode depois colocar outras questões mais, né, e ir refinando essas questões em relação e tentando perceber esses perfis, tá? E aí, então, essas questões são muito interessantes, pessoal, sobre informal, formal e informal, mas eu coloco essa questão para todos os trabalhos, para a Natália, então, coloco para o Douglas, coloco também, né, aí para a Carolina, pensar sobre a aí pensar sobre o formal e o informal, mas pensar também sobre categorias como, né, que vocês utilizam muito, tá? Não vou especificar, mas vocês utilizam formal, informal, vocês utilizam, né, muito a ideia de extração de mais-valia, né, vocês utilizam outras questões, informalidade, precarização. Eu quero saber, né, pessoal, e aí uma pergunta para todos vocês que estão trabalhando aí, acho que Carolina, Douglas, Natália, Ana Cláudia, a questão importante a ser respondida o que há de novo, né, nessa informalidade? O que há de novo nessas novas formas, nessas formas de extração de mais-valia, né? Porque se a gente, e também de mão de obra excedente, né? Porque a ideia de mão de obra excedente, extração de mais-valia, ela está presente, Marx vai formulá-la lá, né, no século XIX, lá, logo após a Revolução Industrial, antes, então, da consagração de direitos trabalhistas, dos estados de bem-estar social, etc. Então, como pensar, o que há de novo nisso, né? Se a gente pensa isso como elementos, né, conceitos que estão aí ligados, né, à história do desenvolvimento do capitalismo, né, do processo de trabalho dentro do sistema capitalista, a questão é o que é de novo nessa forma, então, de extrair mais-valia, né, do Uber, o que é de novo nessa forma, então, de precarização e de informalidade. Eu acho que é muito importante a gente conseguir justamente perceber essas nuances, né? Contextualizar, né? Trazer esses conceitos para avaliar essas novas realidades. Então, fazer com que esses conceitos, né? Atualizar esses conceitos, né? Que eles dialoguem com as nossas realidades. Então, é um pouco o que há de novo, né? Então, vocês já dizem,
né, tá o tempo todo aqui que as novas tecnologias, elas criam uma outra ruptura, vocês estão trazendo a ideia de ruptura. Então, o que é de novo nisso em relação aos processos anteriores, né, em relação aos outros processos que foram, né, que ocorreram anteriormente? Bom, então, eu acho que uma outra questão que eu acho importante, né? Aí eu vou trabalhar um pouco agora, mais especificamente alguns trabalhos. Já falei alguns aqui do seu trabalho, Ana Cláudia, então, né? Que essa questão, acho muito legal você trazer essa ideia que vai trabalhar para além da precarização e vocês trabalharem a percepção, né, do indivíduo sobre aqueles processos, porque aí a gente sai um pouco dessa leitura, né, que é sempre olhar, né, de fora, olhar o indivíduo de fora. A gente está olhando, né, como ele percebe. E aí vocês trabalham, né, alguns trabalhos trazem, da Ana Cláudia traz, essa ideia de como a ideia, o neoliberalismo, ele capta também a subjetividade dos indivíduos, né? Então, não é só, né, é o indivíduo empreendedor, é a ideia de liberdade, é a ideia de fazer, né, de estar livre, né? Só que essa liberdade, como bem pontua a Natália, não é bem assim. E aí faltou uma discussão aqui importante, que são essas novas formas de controle. É isso, tá, pessoal? Controle. O capitalismo, né, e o sistema fabril, ele se consagra como uma nova forma de controle do trabalho dentro das fábricas. Uma forma de controle do tempo do trabalho, tá? Onde, né, o trabalhador, então, vai ficar ali o tempo todo, ele vai ser controlado, vai ter alguém vendo ele, tá? E aí essas formas de controle, elas vão se transformando no taylorismo, no fordismo, enfim. Né? Eu senti falta em alguns desses trabalhos aqui sobre a discussão sobre essas transformações nas formas de controle. E o interessante, então, dessas novas tecnologias, do Uber, é que elas trazem formas de controle novas, só que elas não são percebidas como controles, tá? E como que esse controle também é internalizado. Eu acho que essa discussão sobre o controle é uma discussão interessante e ela um pouco escapa, né, nessas discussões. Então, né, como que são essas novas formas de controle, né? E como que como que elas dialogam aí com essa percepção sobre liberdade, tá? E aí eu não entendi, Natália. Desculpa, pessoal, desliguei sem querer. O que você colocou aqui sobre se a perda de subjetividade, né? Analisar se a perda de subjetividade é bom, né? Ou se essa subjetividade está sendo aí captada, depois vocês respondem, tá, pessoal? Eu vou dar um tempo para vocês todos responderem, mas aí depois você pontua um pouco isso, né? Mas é importante pensar aí sobre essas formas de percepção e também de captar essa subjetividade, né? De como que esses trabalhadores estão percebendo esse trabalho. Bom, eu tenho aqui, né, pontualmente, né, vou colocar algumas questões pontuais, tá? Ana Cláudia, eu não sei se a condição de Uber ela é temporária ou ela é só percebida como temporária, porque no seu texto, né, diz assim, a maior parte está menos de um ano. Só que não há aqui, né, eu acho que não tem dado aqui sobre rotatividade para a gente saber se essas pessoas estão saindo, né? Às vezes elas acabaram de ingressar, mas elas ficam por mais tempo do que elas acham que vão ficar. Eu acho que diferenciar essa ideia de perceber essa atividade como temporária e ela ser temporária. Eu não sei se isso ficou muito claro no seu texto, porque parece que as duas coisas são a mesma coisa, que o trabalhador percebe como temporária e que ela é temporária. Eu não sei se é assim, porque ele pode perceber como temporária, mas ele ficar durante muito tempo naquela atividade porque não conseguiu outro emprego. Então, para a gente dizer, então, que ela é uma atividade temporária, né, dizer assim, olha, a maior parte está menos de um ano, então essa atividade é temporária. Não sei, porque ele pode ter ingressado há um ano, a gente não sabe quanto tempo que ele vai ficar nessa atividade, né, porque ingressou porque ficou desempregado, e aí entrou nesse mercado, vai engrossar esse mercado. Agora, para saber, né, se ele é temporário, a gente tinha que ter uma ideia de se está tendo muita rotatividade, as pessoas estão entrando e estão saindo, né, desse mercado. Agora, que eles têm expectativa de sair, sim, tá? Então, eu acho que essa é uma questão, tá? Outra questão que eu vou colocar aqui agora para o Douglas, né? Douglas, eu acho que... Douglas tá aí?
Não, o Douglas já foi embora. Não, o Douglas não está. Bom, então vou guardar aqui as questões do Douglas, né? E vou perguntar aqui, então, para a Carolina e a Jéssica. Jéssica está aí? Jéssica também não está mais aí. Então, Carolina, eu achei interessante também o seu trabalho. Eu achei muito interessante o seu trabalho também. Eu acho que tem que trazer um pouco. Eu acho que o que eu senti falta um pouco, Carolina, que eu acho que é uma literatura que vai ser bem assim, pode te trazer outras questões. É essa literatura que vai trabalhar em outros termos, né? Essa ideia de mudança, mas em outros termos. Então, pós-industrialismo, né? A ideia de sociedade pós-industrial, né? Essa ideia de rompimento com essa sociedade industrial, né? Porque você fala sobre sociedade de serviços, mas você não traz à tona essa ideia de sobre essa sociedade pós-industrial. Uma coisa para todos vocês, assim, que é importante destacar, pessoal, é que o setor de serviços, ele é um setor absolutamente diversificado, tá? Ele é um setor residual, né? A gente coloca em serviços tudo aquilo que não é, né? Então, trabalho industrial e trabalho agrícola. Então, há um problema, porque o setor de serviços é um setor muito amplo, ele trata tanto trabalhadores, né? Então, que estão ali alocados em trabalhos com uma demanda de alta qualificação, quanto trabalhadores de baixa qualificação, autônomo, né? Aquele trabalhador por conta própria. Então, na verdade, é muito importante quando a gente está falando de sociedade de serviço, uberização, a gente um pouco, né, trazer essas nuances dentro desses conceitos, porque eu acho que ele ajuda melhor a estruturar esse debate, tá? A ver, assim, a ver esse debate a partir de diferentes vieses, né? Então, aí, nesse sentido, Carolina, eu acho importante destacar aqui nesse trabalho que eu não sei se... E aí é uma questão, tá? E eu, às vezes, né, às vezes não consigo ver exatamente como que essas novas tecnologias impactam o mercado de trabalho, tá? Então, as novas tecnologias, Carolina, elas expandem o conteúdo do trabalho, elas demandam mais qualificações ou elas simplificam e criam desemprego? Ou são as duas coisas? Né? Então, essa literatura, o tempo todo, ela está lidando. Existem, por exemplo, autores que vão dizer, né, que as novas tecnologias, elas acabam com o trabalho no setor, mas elas abrem novos postos de trabalho em outros, né? Mas a gente nunca sabe exatamente se na mesma proporção, provavelmente não, né? Mas é importante, né? E aqui um trabalho empírico sobre processos de trabalho, ele conseguiria operacionalizar, né, esses conceitos. Eu não sei se você chegou a refletir isso na prática, né, nos processos de trabalho, porque, de fato, né, se a gente for analisar especificamente, é muito difícil responder essa questão globalmente, né? Se a gente for analisar processos específicos de trabalho, a gente vai ver que, em alguns processos, as novas tecnologias expandem as necessidades de novos conhecimentos. Mas existem outros processos de trabalho que estão sendo simplificados pelas novas tecnologias. Outros são tão simplificados que são substituídos por máquinas. Então, isso varia de setor e varia também, pessoal, de país a país, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, essa discussão sobre sociedade pós-industrial, os países de primeiro mundo, então, né, numa economia de serviços, mas uma economia de serviços diferente daquelas dos países aí em desenvolvimento, né? Uma economia de serviços muito pujante, né? Baseada em serviços de alta tecnologia, né? No Vale do Silício, trabalhos com alto valor agregado, né? Então, a gente tem exportação de trabalhos, né? Trabalhos para outros países, né? Trabalhos repetitivos, trabalhos de baixo conteúdo. Então, na verdade, essa ideia é um pouco, né, de serviços, né? Por isso que a gente tem que tentar abraçar esse conceito. Né? Porque a ideia de sociedade de serviço abrange um conjunto muito, muito grande de formas de trabalho, né? Desde qualificado, desqualificado. Mas é verdade, acho que vocês pontuam bem que os serviços, né, eles estão mais sujeitos a essa flexibilização do que o trabalho industrial clássico, né? O trabalho, né, industrial clássico é percebido com aquele trabalho formal, trabalho,
regulamentado, né? Então, o setor de serviços, ele cabe muito mais dentro dessa, historicamente também, tá, pessoal? Então, assim, é muito importante a gente perceber também o setor de serviços dentro de uma perspectiva histórica, né? O que é, né, os serviços antes, o que é os serviços hoje, né? Com essa ideia das novas tecnologias. E aí, uma outra questão bem interessante, né? Eu acho que eu já falei aqui, Carolina, que eu acho interessante explorar. Eu acho que a questão das novas tecnologias, né? Então, você coloca a indústria 4.0 é um caminho sem volta, né? Eu acho importante, né, pensar sobre isso, né? Então, há alguma, né, as novas formas de tecnologia, elas são apropriadas e, de fato, né, elas atendem aí os anseios das empresas, mas eu acho que o que não está colocado é como que a gente vai definir a forma como isso vai impactar a sociedade. Tá? Isso é uma escolha nossa, não é uma escolha das tecnologias, né? As tecnologias não escolhem nada, né? Eu acho que fugir um pouco desse determinismo tecnológico, no sentido de que a tecnologia vai ditar, né, alguma coisa, né, como sociedade. Quem vai definir, né, se essas novas tecnologias, se o Uber, né, vai ser, né, se vai haver regulamentação dessa forma de trabalho, etc., se vai ser estabelecido um vínculo de emprego, né, são decisões políticas, sociais, né, não são as novas tecnologias, né, necessariamente. Então, a gente um pouco fugir da ideia de revolução, trabalhando só a ideia da tecnologia, pode levar a uma ideia de que as novas tecnologias, elas determinam em algum grau as relações sociais. Quando não, né? É a forma, o uso que a gente vai dar a essas tecnologias, né? A forma como a gente vai se apropriar dessas tecnologias que é importante para definir o que, né? Que impacto que elas vão ter na nossa sociedade efetivamente, tá? Então, eu acho que eu já falei aqui bastante, pessoal. Deixa eu só ver se não ficou alguma coisa pontual aqui para perguntar para vocês que estão aí agora, tá? Para vocês me devolverem, que vocês falarem comigo, tá? Ok. E aí, Carolina, eu acho que é ótimo. Eu acho que legal trazer o trabalho do Schwab, né? Mas eu não sei de onde que o Schwab é, né? A gente está o nosso trabalho, então, o nosso setor de serviços, né? Nós temos um setor de serviços aí importante no Brasil, né? Mas não necessariamente esse setor de serviços dinâmico, né? Como é nos países de primeiro mundo, um setor de serviços, né? Ligados ao desenvolvimento de novas tecnologias, etc. Então, assim, eu acho interessante o texto do Schwab, né? Porque ele traz aí, né? Os quadros que você traz do Schwab, aquilo que são as novas demandas para trabalhadores de setores dinâmicos, né, de setores, né, de ponta dos serviços, mas aqui, quando a gente trata da nossa realidade do Brasil, a gente está falando aqui realmente, né, de um setor de serviços muito diversificado, né, que não contempla exclusivamente ou necessariamente ou não majoritariamente esses trabalhadores desses setores mais dinâmicos, nos quais, né, então, as novas tecnologias ampliam aí o conteúdo do trabalho, de fato, tá? Bom, e eu senti falta, Carolina, porque você não trouxe no texto esse levantamento, né, essa estatística sobre o levantamento, você trouxe aqui na apresentação, mas não está no texto. Pessoal, de forma geral, são essas, né, as questões que eu trago para vocês, né, são mais questões aí, provocações para vocês melhorarem, para vocês pensarem aí, refletirem do trabalho de vocês a partir de novas perspectivas, mas achei os trabalhos muito bons, né, eu acho que são trabalhos que trazem questões atuais, né, e que respondem, em parte, essas questões, trazem uma revisão, uma reflexão sobre o tema, mas que estão aí na crista da onda, então ainda tem muito a ser trabalhado, muito a ser escrito sobre isso, né? Mas já parabenizo vocês, né? Por essa iniciativa justamente de trabalhar esses temas aí que hoje são tão atuais, né? E que estão aí interpelando a gente o tempo todo para refletir, né? Sobre o que vai ser, né? Esse novo mundo do trabalho. Pessoal, é isso. Agora eu vou dar um tempo para vocês responderem, tá, pessoal? Não muito. Vou colocar aqui, vamos estipular. Já que somos poucos na sala, né? Eu acho que vocês podem responder aí 3 a 5 minutos e até fazer perguntas umas para as outras aí, se vocês quiserem, tá, pessoal?
que eu acho que os trabalhos estão dialogando, né? Vocês podem perguntar também umas para as outras, tá? Então, vou dar tempo então para Ana Cláudia. Ana Cláudia, pode, você tem aí até 5 minutos, ok? Obrigada. Bem, primeiro eu queria parabenizar todas, né? Acabamos que nós reunimos aqui trabalhos de mulheres, então isso me deixa muito feliz. Eu acho que a gente tem que pensar que a gente realmente, como você disse, Sabrina, é um campo que está acontecendo. Nós estamos vivendo essa revolução tecnológica. Então, no fundo, essas respostas não existem, elas não estão dadas, né? Então, nós é que vamos analisar. A gente tem um campo riquíssimo aí, a minha área da sociologia assim, é um prato cheio para se pesquisar, e cada dia eu estou vendo mais pesquisas sobre isso é muito importante, porque é uma revolução realmente que vai mudar a nossa sociedade. Então, eu acho que quando você fala da questão dos aplicativos e da plataformização, ainda tem muita coisa por acontecer, porque há muita disputa ainda nesse campo. Então, nós estamos vendo em vários países empresas sendo obrigadas a reconhecer esses trabalhadores como funcionários, só que também, como você disse, não serve como um padrão para a gente, porque lá, por exemplo, você pega a Inglaterra, o funcionário lá, a relação funcionário-empresa, mesmo dentro da legislação, é uma legislação diferente da nossa. Então, não significa, não tem o mesmo peso quando uma empresa na Inglaterra diz que o funcionário terá que ser reconhecido, não tem necessariamente o mesmo peso que vai ter se a gente fizer isso aqui. Mas isso mostra que está havendo uma disputa no campo e que os trabalhadores estão, como você também disse, se reagindo a essa mudança tecnológica, e que ela pode ser determinista por um ponto, porque em alguns aspectos nós somos, sim, dominados pelo uso da tecnologia, algumas tecnologias deixarão de existir, outras vão aparecer e a gente vai ser determinado a usar uma ou outra, né? Um exemplo que eu costumo dar é a digital no banco, por exemplo, né? Eu não botei a minha digital ali ainda, mas vai ter um dia que o banco vai virar para mim e vai falar: ou você bota, ou você perde o acesso à sua conta. Então, por mais que eu esteja nesse momento resistindo, é uma coisa que talvez me domine no futuro. Então, a gente vai ter sempre que lidar com essa ambiguidade da reação com relação aos processos tecnológicos que estão acontecendo. Mas eu estou percebendo, por exemplo, quando a gente fala em aplicativo, uma coisa que é muito importante ter, que os outros trabalhos também citaram, é a questão de que existe uma dominação, né, e existe uma acumulação de trabalho, e existe uma acumulação também financeira, né, de capital dessas empresas. E elas são criadas para isso. Então, é muito importante a gente ter essa percepção de que essas empresas, elas são fruto de uma política de acumulação de capital. Então, não podemos ter a esperança de que elas vão, de fato, significar mudanças sociais benéficas, entre aspas. A gente vai ter que trabalhar isso. E aí, no caso dos trabalhadores, dos motoristas, o que eu percebo é que eles já estão fazendo isso em alguma medida, que eles estão se organizando coletivamente, eles estão solicitando regulações para o seu trabalho, né? E eles estão dizendo que eles não querem exatamente o modelo que nós temos hoje, não é necessariamente esse modelo de CLT que eles querem. Então, eu acho que é muito importante também a gente analisar isso, porque quando você pega uma questão histórica brasileira de informalidade, de desemprego, a gente precisa entender que esse trabalhador está descrente desse modelo que, historicamente, para ele não funcionou. Né? Então, ele também está buscando um outro modelo. E eu acho que esse outro modelo vai surgir, sim, porque, obrigatoriamente, a gente vai ter que criar legislações novas para esses novos modelos, porque a nossa legislação antiga ela não contempla
essas novas questões que vão surgir com a tecnologia. Por exemplo, o home office, né? Tem uma série de questões de trabalho, do mundo do trabalho, que vão ser afetadas pela tecnologia. Então, não existem hoje legislações que protejam o trabalhador home office. Eu estava assistindo uma outra apresentação aqui do Congresso, anterior à nossa sala, que estava se falando do uso do WhatsApp no ambiente de trabalho e do quanto ele é invasivo na medida que não tem hora para o WhatsApp tocar, que ele está sendo usado institucionalmente. Então, nós vamos ter que criar modelos e regras para isso. Aí, voltando para os motoristas de aplicativo, na pesquisa, foram encontradas mais de 30 empresas de aplicativo. Então, isso é uma forma de resistência dos motoristas. Eles estão dizendo assim, eu uso a Uber porque ela é uma referência, mas eu estou criando novos modelos porque a Uber não me atende. Ela não paga o que eu preciso, ela controla de uma forma que eu não aceito. Então, eles estão criando alternativas e aplicativos alternativos, e isso também é um benefício da tecnologia, né, que nós podemos usar a tecnologia a nosso favor. A gente pega esse modelo e transforma esse modelo em outra coisa. Isso é possível de ser feito. Então, existe também esse movimento, né? E, para encerrar, você colocou algumas coisas com relação à minha pesquisa, que eu gostei muito, e são muito importantes de serem ditas, porque a minha pesquisa ficou muito robusta, de fato, né? Foi um acaso, de certa forma, porque foi a pandemia que levou para esse modelo, e o que eu percebi, Sabrina, em muitos aspectos, é que a pesquisa continua dialogando comigo, ela não se encerrou, o sentimento que eu tenho é que ela ainda fala comigo, ela ainda me desafia, e isso é muito interessante, porque eu acho que tem que acontecer isso mesmo, porque o processo não está terminado, ele está em pleno andamento. Então, hoje, por exemplo, já tem questões que na época da minha pesquisa não existia. Não existia, por exemplo, auxílio emergencial quando eu comecei a pesquisa. Então, isso afetou o trabalho por aplicativo. E não existia o preço da gasolina como está hoje. Então, os motoristas já estão com outras demandas por conta dessas outras questões nossas, brasileiras, né, da nossa política social e econômica. Então, é o tempo todo essa mudança. E aí você me perguntou a respeito de alguns dados, o tempo todo aconteceu uma ambiguidade nessas opiniões. Então, quando eu disse que é uma atividade temporária, é uma impressão inicial, realmente, porque eu fiz a pergunta: há quanto tempo você trabalha com aplicativos? 3 anos, 5 anos, 6 anos ou mais. Travou aqui. Ana Cláudia. Ana Cláudia? Em 5 anos, quase Ana Cláudia, a gente não está te ouvindo. ninguém. Então, foi caindo. Então, dá essa que à medida que você aumenta, perguntando quanto tempo. Ana Cláudia, a gente não está conseguindo te ouvir direito. Acho que eu vou mandar uma mensagem. Oi, está me ouvindo? Mas cortou bastante aí. Está me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Tá ruim. A conexão não tá muito boa. Eu acho que travou ela. Travou. Tá. Eu vou. Tá me ouvindo agora? Eu vou tirar a câmera para. Eu acho que talvez melhore, Ana Cláudia. Tá me ouvindo agora? Sim, agora sim. Oi? Me ouviu? Agora sim. Tá me ouvindo? Agora sim.
Eu vou tirar a câmera para ver se melhora. Quase metade deles mais da metade, sim. Então, isso é muito irrelevante. Quer dizer, você tem uma maioria que não se considera empreendedor, mas você tem um grande percentual que se considera empreendedor. Então, que a gente tem que olhar para esse trabalhador e entender, realmente, acho que dar para isso, e entender quais são as percepções que ele tem do trabalho, qual é a representatividade desse trabalho para ele, para que a gente possa, de fato, construir e propor soluções que atendam aos trabalhadores brasileiros e promovam, de fato, essa mudança de desigualdade. Ana Cláudia, cortou agora um pouco no final, mas a gente já ultrapassou ainda aí um pouquinho 5 minutos, ok? Mas ficou um pouquinho cortado, mas deu para... Vou encerrar, tá? Já encerrei. Tá. Obrigada. Eu que agradeço, Ana Cláudia. E aí, né, a gente pode conversar aí depois sobre essas outras, sobre o desenvolvimento desse trabalho, muito interessante. Tá, já encerrei, obrigada. Você da UF, né, da Sociologia, eu que agradeço, Ana Cláudia. Natália, pode falar, né? Você tem 5 minutos, Natália. Tá, vou ser bem sucinta. Sabrina, adorei as suas considerações, foram, assim, muito importantes para contribuiu, né, bastante para eu continuar com o trabalho, né, com o projeto. Tiveram alguns pontos que você colocou que eu acho que eu estava precisando mesmo encontrar alguns fechamentos, né? Então, assim, como eu comecei o trabalho, é um trabalho em andamento, eu coloquei todas as possibilidades, todas as ideias que eu gostaria de pesquisar e de buscar, né, nessa relação que existe, né, entre o motorista da Uber e a Uber. E aí, realmente tem alguns pontos que precisam ser fechados, assim, melhor, né? Você colocou alguns deles. E com relação às novas formas de controle, né, da força de trabalho, que você até colocou, que sentia um pouco de falta da gente discutir isso, né, de trazer essa evolução, né, como que vem acontecendo essa evolução, isso também foi uma percepção minha, tanto que já é algo que eu já estou trabalhando, né, nele, já estou buscando essa referência, né, para trazer como que isso vem dialogando, né, com a questão central agora, com a questão atual, né, da uberização, da precarização. Gostei também de um ponto que você colocou, que foi eu analisar a uberização como algo que veio para substituir o trabalho formal ou para ampliar o trabalho informal. Na hora de montar o questionário, né, para fazer a aplicação nesses motoristas, eu acho que isso daí vai ser um ponto muito interessante para começar a entender, né, o porquê dessas pessoas estão escolhendo entrar como motoristas da Uber, né? Então, se eram pessoas que trabalhavam formalmente e se encantaram com a flexibilidade, né, com a autonomia, e quiseram migrar, né, do trabalho formal para ir para Uber, ou se realmente já eram pessoas que já trabalhavam, né, de outra forma que fosse informal. Então, eu acho que isso daí vai ser muito bacana também. Queria agradecer as suas considerações, foram muito boas mesmo. Muito obrigada. E tem um ponto do meu trabalho da Ana Cláudia, que ao mesmo tempo que a gente conversa, né, sobre o mesmo assunto, eu acho que as nossas visões são meio que opostas, né? Então, na hora que ela discute o trabalho dela, vendo como... Qual foi o termo que ela usou? Que você até falou, Sabrina? Esqueci aqui agora. Que ela usa o trabalho como...
esqueci o termo, porque eu vejo o trabalho da Uber como algo, um falseamento mesmo, né? Das pessoas enxergarem a flexibilização, se encantarem com isso, achando que é uma solução, né, para a vida delas, né? Como uma solução de um emprego, de uma renda fácil, de ter, que você consegue fazer aquilo ali no momento que você acha que é interessante, se aquele dia você não está afim de trabalhar, você não vai. Então, assim, eu vejo como um falseamento mesmo de uma ideia, não como algo positivo, sabe? E eu acho que é isso que destoa, assim, um pouquinho dos dois trabalhos, pelo menos foi o que eu percebi, né, do que a Ana Cláudia apresentou. Mas é excelente, porque você vê os dois lados, né? Isso para mim também foi muito bom. Bom, ótimo, Natália, eu gostei. Eu acho que tem pontos de contato, sim. Acho que Ana Cláudia e Natália, vocês estão percebendo isso a partir, eu acho que da percepção do trabalhador e considerando ela como muito diversa, né? Eu acho que Natália está mais aí nesse sentido, né? Colocou como uma proposta de fato, né? Perceber, né? E confrontar essas percepções. Mas eu acho que está aí nesse campo de analisar justamente essas percepções e a forma como, em maior ou menor medida, isso que é essa ideologia, né, muito forte, tem um caráter ideológico por detrás, né, essa ideia de liberdade, de autonomia, né, é uma ideia muito forte, né, como que ela é, né, como que ela é recebida, né, se ela é incorporada dentro do discurso desses trabalhadores ou não, né, então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante. A Ana Cláudia falou do Sennett, né? Eu acho que o Sennett é um autor, talvez aí também, Natália, que é interessante para você. Tem outros, né? Mas eu acho que para dar um pontapé inicial aí, acho que talvez ele traga alguma, né? Porque ele vai trabalhar justamente esses sentidos, né? Atribuídos a esse trabalho flexível, né? E como que eles são, de certa forma, né? Em alguma medida também apropriados, né? Pelos trabalhadores. Mas, pessoal, a gente já está aí excedendo o nosso tempo. Vamos ficar por aqui. Eu agradeço vocês, assim, as apresentações foram ótimas por terem enviado, por terem participado da mesa, terem ficado aqui até o final, respondido as questões, né? É esse mesmo, a Ana Cláudia colocou aí a referência no nosso chat. E, né, eu faço votos aí de que vocês deem continuidade a essas pesquisas aí altamente necessárias aí, é um fenômeno, né, como a Ana Cláudia bem falou, eu acho que estudar um fenômeno tão atual, né, ao mesmo tempo desafiador, né, é muito interessante, e ao mesmo tempo é difícil, né, porque você está lidando com um fenômeno, né, com relações que estão em processo de mudança intensa, né, então é muito desafiador, mas ao mesmo tempo, né, é instigante, mas é difícil também, mas parabenizo vocês por assumirem aí esse desafio, tá? Pessoal, um abraço, né? Eu acho que alguém aqui, né? Os organizadores, né? Eu que parabenizo vocês e deem continuidade a essas pesquisas, pessoal. Ana Cláudia no mestrado, Natália já está no mestrado, então, né? Então aí tem um tempo para desenvolver até o doutorado, né? Porque as questões não vão acabar, você pode ter certeza, Natália. Parabéns para todos. Não sei se alguém aqui da organização quer dizer alguma coisa sobre, né? Sobre emissão de certificado ou não, né? Já vão ficar disponíveis depois, né? Tá, depois vão estar disponíveis. Pessoal, tchau, tchau, então. Bom dia para vocês e bom evento para vocês. Tchau, tchau. Tchau, bom dia a todos, um beijo. Bom dia, beijo para você.